Coragem, não tenhais medo, sou eu. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o evangelho, um pouquinho mais longo, nos relata o que acontece após a multiplicação dos pães. Jesus, depois de ter alimentado toda aquela gente, deles terem comido e se fartado, Jesus manda os discípulos à sua frente para outra margem do mar. E ele fica para despedir as pessoas. Porém, após despedir as pessoas, ele sobe ao monte para orar, para estar com o Pai. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso mestre. Todas as suas ações falam para conosco, nos ensinam. Jesus nos ensina com esse gesto que ele, sendo Deus, precisava estar unido ao Pai, recarregar as suas forças no Pai. Quanto mais nós, meros mortais. Jesus nos ensina da necessidade da oração, da necessidade do recolhimento, da necessidade de encontrar-se consigo e, ao se encontrar, encontrar também com Deus que habita em nós. Jesus passa a noite ali em oração. E os discípulos, enquanto isso, estão atravessando dificuldades no mar. As ondas se agitam e eles começam a ficar com medo. Porém, Jesus, por volta das 3 às 6 da manhã, quarta hora, ele vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas, porque ele, sim, é Deus. Quando ele diz, não tenhais medo, sou eu, ele está dizendo, sou Deus. O grande eu sou. Jesus caminha na direção dos discípulos, eles ficam apavorados, achando que é um fantasma caminhando sobre as águas. Imagina você no meio do mar, tudo escuro, e você vê algo caminhando sobre a água. É aterrorizante. Mas aí Jesus diz essa palavra que está presente na Bíblia em várias passagens. Não tenhais medo. E Pedro, o afoito do grupo, quando Jesus diz isso, ele diz, se és tu, Senhor, permita que eu vá me encontrar contigo. E Pedro caminha também sobre as águas. Porém, quando ele começa a sentir o vento, ele começa a ter medo e começa a afundar. Jesus então vai ao seu encontro, toma-o pelo braço, pela mão e diz, por que duvidastes? Nós também somos assim. A gente entrega as coisas para Deus, toma de volta porque acha que Deus não vai resolver. A gente, um momento, está cheio de fé, cheio de esperança. Em outro momento, a nossa fé fica como que um nada, um resto de qualquer coisa, que não simboliza verdadeiramente a confiança em Deus que está conosco. Com essa passagem, nós podemos aprender que Jesus, ainda que nós não percebamos a sua presença, ele caminha conosco. Ele caminha sobre as águas tempestuosas da nossa vida, a fim de se encontrar conosco e de acalmar de acalmar tudo, de nos dar a paz, de nos dar a tranquilidade. Nós precisamos ter esta confiança que não nos permite nos afundar no meio da tempestade, porque cremos que a mão poderosa do Senhor vai nos tirar de toda situação difícil de nossas vidas, desde que tenhamos plena confiança. Quando Jesus entra na barca, os discípulos reconhecem verdadeiramente ele é Deus. Porque não só pelo fato extraordinário que ele já tinha realizado de multiplicar os pães, só isso já devia ser suficiente para crerem. Mas é quando Jesus caminha sobre as águas, algo que um ser humano não tem capacidade para fazer, então eles reconhecem. E quando Jesus entra na barca, a tempestade, as ondas revoltas se acalmam. Convide Jesus para o barco da sua vida. Convide Jesus para estar contigo em todas as situações, nas boas
nas ruins, quando tu realizares grandes obras, quando tu precisares que Jesus realize grandes obras na tua vida, recorra sempre à oração, ou de gratidão, ou de petição, ou de entrega a Deus. Mas não desanime da oração e não tenhais medo, porque o grande eu sou está no barco conosco. Tchau, tchau.